Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 54º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos. Esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como os morcegos já foram utilizados como armas de guerra. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Não é de hoje que os seres humanos utilizam animais como verdadeiras armas de guerra. E os eventos recentes da Ucrânia me lembraram de uma história muito bizarra envolvendo os morcegos. Ao longo da história humana, vários animais sempre foram utilizados durante as guerras. Então a gente pode citar, por exemplo, os cavalos, as mulas, os camelos, que eram utilizados como meios de transporte de tropas, de soldados. Os cavalos e os elefantes eram utilizados como força bruta para, derrubar muralhas, por exemplo. Os pombos podiam ser usados como meios de comunicação através do correio aéreo. Os cães e alguns animais aquáticos, como, por exemplo, os golfinhos, eram usados para detecção de minas terrestres e aquáticas, entre vários outros animais que desempenharam diferentes funções durante vários conflitos durante a história humana. Um dos usos de animais que também era comum, especialmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, era o uso de vários bichos como animais-bomba. Então, basicamente, os militares armavam dispositivos explosivos nos animais e soltavam esses animais com as bombas nas áreas dos inimigos. E isso foi feito com vários bichos que você puder imaginar e de uma forma muito corriqueira. Só no período da Segunda Guerra Mundial tem vários documentos comprovando o uso de vários animais como bombas ou plano de uso desses animais. Nesses documentos a gente encontra o uso de roedores, de aves, de serpentes, cães, baleias, golfinhos, entre outros animais, e entre esses outros animais estão também os morcegos. Os cães, por exemplo, carregavam coletes com explosivos e esses cães eram treinados para entrar debaixo dos tanques, e aí eles explodiam. Mas acontece que para qualquer animal que fosse utilizado, existiam vários problemas que aconteciam. Com os cães, por exemplo, os animais ficavam tão amedrontados com os barulhos de explosões que acabavam que eles corriam para se esconder junto às tropas, aos alojamentos. E quando eles iam para debaixo dos tanques de guerra, para que era o que eles eram treinados, eles não sabiam diferenciar o que era um tanque de um inimigo ou de um aliado, então acabava explodindo qualquer tipo de tanque. E como o uso de animais-bombas era bastante corriqueiro durante a Segunda Guerra e era utilizado por diferentes exércitos de diferentes países como estratégia de guerra, até mesmo a população civil dava ideias mirabolantes para os militares utilizarem animais como armas de guerra. E esse é um exemplo que aconteceu com os morcegos. Logo após o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, um dentista norte-americano chamado Little Adams propôs ao governo dos Estados Unidos, em janeiro de 1942, o uso de morcegos como uma nova arma contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E o plano bizarro chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos naquela época, que era o Franklin Roosevelt, que financiou a pesquisa e o desenvolvimento da ideia do Little Adams. A proposta do dentista era amarrar bombas-relógios em morcegos, transportá-los em aviões até o local de ataque e soltar esses animais com as bombas. Os morcegos-bombas soltos, eles iriam, teoricamente, se espalhar em pontos aleatórios da cidade-alvo, se esconderiam nas construções, como, por exemplo, nos telhados, e a detonação das bombas causaria incêndios generalizados nessas cidades japonesas, uma vez que boa parte das construções japonesas eram feitas de bambu, papel e outros materiais altamente inflamáveis.
Esse dentista, o Little Adams, teve essa ideia após visitar o Parque Nacional das Cavernas de Carlsbad, localizado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Essa caverna é muito famosa por abrigar uma grande colônia de morcego, com cerca de 500 mil indivíduos até 1 milhão de indivíduos, dependendo da época do ano. E esses morcegos, eles podem ser observados saindo da caverna em grandes revoadas diariamente quando eles não estão em estado de hibernação ou de migração. Bom, e aí a partir dessa ideia do dentista, os militares dos Estados Unidos começaram a fazer vários testes com esses morcegos bomba e eles tiveram resultados muito melhores comparado com a utilização de outros animais bombas, como por exemplo os cães. Porque os morcegos, eles podiam voar aleatoriamente por grandes distâncias, né, e em grandes quantidades, além de se esconderem nas construções. Então, entre 1942 e 1944, a Casa Branca investiu cerca de 2 milhões de dólares no projeto dos morcegos bombas, que era chamado de Projeto Raio-X. Milhares e milhares de morcegos insetívoros, principalmente da espécie Tadarida brasiliensis, foram capturados e os explosivos eram amarrados à cauda desses animais. Essas bombas eram construídas de napalm, que é um conjunto de líquidos inflamáveis que, quando combinados com gasolina, se transformam em um gel. E vários testes de sucesso foram realizados em diferentes locais dos Estados Unidos. Um deles foi realizado em Dugway Province Ground, que é uma antiga instalação do Exército Norte-Americano, que é localizada lá no estado de Utah, e que foi criada em 1942 para testar armas biológicas e químicas. Lá nesse local foi construído um modelo que simulava uma aldeia japonesa, que foi destruída totalmente quando os morcegos bombas foram soltos e detonados. Porém, durante os testes, alguns acidentes também ocorreram, como era de se esperar, uma vez que está se usando animais. Então, por exemplo, teve um caso em 1943 que teve um acidente numa base aérea auxiliar no estado de Novo México, em que durante a soltura desses morcegos bomba, alguns desses morcegos fugiram do local de teste e eles se esconderam em um tanque de combustível numa outra área e que, ao explodir, provocou um mega incêndio na base aérea. Bom, e aí foram feitos testes e foram ocorrendo alguns acidentes, e em 1944, um almirante do Exército dos Estados Unidos, chamado Ernest King, cancelou esse projeto Raio-X, que era esse que usava os morcegos como bomba, porque uma nova arma mais eficaz e tecnológica havia sido desenvolvida e que já estava pronta para teste, que eram quem? As bombas atômicas. Pois é, gente, embora o plano de utilizar morcegos-bomba tenha sido testado e aprovado, apesar de alguns acidentes, ele só não foi colocado realmente em prática contra o Japão porque ele foi substituído pelo plano das bombas atômicas. Bizarro, né? Pois é. Então que essa história mostre o quanto a estupidez humana não tem limite no que diz respeito a guerras, a segurança, a paz e a conservação dos animais do ambiente. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!